Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbatti, mais um evento de atualidades com você. Conversamos sobre temas ainda de 2012, discutindo um pouquinho os assuntos que marcaram o último trimestre do ano, na verdade um pouquinho mais, vamos pegar os temas também aqui do mês de setembro, destacando para você o que foi relevante e que vale a pena você considerar. O objetivo aí nessa nossa conversa, como você sabe, é fazer uma apresentação cronológica. Nós pegamos os temas por mês nesse período, você vai encontrar essa divisão para facilitar o seu estudo e os temas estão agrupados, política, economia e sociedade. Está um pouco diferente do que a gente fazia antes, mas qual é o objetivo? Visão panorâmica para que você possa observar qual é a característica que o avaliador poderia explorar em temas tão diversos. Você tem acompanhado editais, sabe que muitas organizadoras pedem temas políticos, econômicos tradicionalmente, e algumas incluem temas sociais. Então é interessante ficar de olho nesse evento, ok? Então, sem delongas, você inicia comigo aqui as observações sobre o primeiro tema, falando sobre política internacional. O nosso foco é a Colômbia. Então, aquele olhar para você estudar, muito naquela linha de quem, onde, quando, porquê, ajudando você a organizar os seus estudos. Interessa um personagem aqui. Quem é o personagem? O personagem você conhece. As forças revolucionárias, armadas da Colômbia, a famosa FARC. Falou em FARC, você lembra de narcotráfico, crime organizado, mas também lembra de uma luta histórica pela reforma agrária, a distribuição de terras. Essa parte, infelizmente, ficou no tempo. Hoje é uma organização que gerencia a maior produção de cocaína do planeta, na Colômbia. E foi tema em setembro pelo anúncio das negociações com o governo do presidente Juan Manuel Santos. Essa é uma luta de longa data. Se você considerar que a história da FARC remonta aos anos 60, ela é, vamos dizer assim, uma daquelas organizadoras inspiradas pela Revolução Cubana de 59, inspirada nos ideais da família Castro, que lideraram a Revolução em Cuba. Manuel Marulanda criou a sua lá na Colômbia. E durante muito tempo essa foi a luta mesmo. Terra, entre aspas, para a população mais pobre, conquistas sociais que foram se perdendo, como nós dissemos, no tempo. Então interessa para você observar com aquelas questões mais factuais que o personagem é a FARC na Colômbia negociando com o governo. Muito bem. Essa negociação teve em setembro, um primeiro momento, outubro. Na verdade, quando você faz a análise de 2012, vê que pouco se avançou em termos de discussões, mas em prova, se você der uma olhadinha em provas do final de 2012, a questão estava lá. Então, organizadoras atentaram para o tema, porque o tema é relevante. Então, vale observar. Nesse sentido, e aí que eu quero que você observe comigo, a questão central para a Colômbia é que não é apenas a FARC que atua em território colombiano. Você tem outras organizações paramilitares, como, por exemplo, o Exército de Libertação Nacional. E ainda outras organizações. O interessante é observar que a preocupação do governo Juan Manuel Santos é buscar um acordo e um entendimento com esses grupos. O que é importante também observar é como as organizadoras tratam desses temas em prova. Você pega as provas clássicas, que você pode usar 2012 como referência, vai para o primeiro semestre e vê a Polícia Federal, questão feita pela CESP-UNB. O papo ali é o narcotráfico, o crime organizado. Agora, vai para a VUNESP no TJ, o papo é outro. Vamos discutir as bandeiras da FARC nessa negociação. Então, enfoques diferentes, cuidado aí nesse sentido, vale observar. Então, é interessante perceber. Agora, professor, isso aí já foi, entre aspas, amigo. Você pode olhar no tempo, um assunto muito abordado em várias provas. Na área de segurança tem muitas questões, quando atualidades é tema, sobre esse assunto, até porque é uma referência. A Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína, ótimo, você já sabe disso. O maior mercado, Estados Unidos. E o segundo maior, o Brasil. Então o tema entra como referência. Então vale observar esse conteúdo. É claro que o assunto não morre aqui, não se esgota aqui, mas fica aquela lança. Olha, deixa eu ficar de olho nesse assunto, o avaliador pode resgatar esse enfoque factual, isso é a realidade colombiana, ou explorar mesmo a questão histórica, como já tivemos em provas pela própria CESP-UNB, que gosta bastante disso, um pouco a FCC, menos a VUNESP, eu falo das grandes organizadoras, mas é interessante observar o estilo de abordagem para esse tema. Além disso, é interessante observar que quando analisamos o período aí que foi discutido, o governo Juan Manuel Santos se notabilizou por manter posições de enfrentamento com a guerrilha, não é porque negociou que abriu mão. Manteve uma linha muito coerente de ação, que ele vinha desde o tempo que foi ministro da Defesa do governo Álvaro Uribe, e ele ascende com Álvaro Uribe no começo dos anos 2000, Álvaro Uribe ficou 2 mandatos comandando a Colômbia e fez o seu sucessor. Quem? O ministro. Vale sempre lembrar, Juan Manuel Santos, que manteve essa linha de enfrentamento e importantes lideranças da FARC foram mortas nesse período. Então é um histórico interessante para você observar. Além disso, é claro, a gente precisa lembrar que setembro ficou notabilizado por um outro evento importante. As manifestações que ocorreram no mundo árabe,
e que provocaram uma onda de protestos, inclusive com atentados em representações americanas no mundo. Agora, qual seria o motivo dessa encrenca? Está aí para você. Um filme divulgado pela internet sobre o profeta Maomé causou um rebuliço, várias pessoas morreram em protestos mundo afora. Agora, o fato mais notável foi a morte do diplomata americano Christopher Stevens na embaixada, ou melhor, na representação dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia. E por que ganhou destaque o filme e por que o conflito? Já caíram em prova no final do ano, então é um assunto que está aí. Agora, ele remete àqueles temas históricos. Justamente a data do evento em que ocorre o maior volume de protestos é simbólica para os americanos. Você vai recordar, por exemplo, que o atentado na Líbia ocorreu em 11 de setembro de 2012. Não foi à toa, os americanos dizem isso. Você faz uma relação, por exemplo, com o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, a Al-Qaeda, etc. Então, fazer essas relações é importante. Avaliadores estilão CESP-UNB, FCC da vida, vão brincar por aí. A própria VUNESP, que tratou do tema, também foi factual. Ela queria saber o motivo do atentado e a encrenca relacionada a ele. E esse é um olhar que você não pode perder. Nesse sentido, chamo sua atenção então para o filme A Inocência dos Muçulmanos, de um egípcio radicado nos Estados Unidos, que por sinal sumiu de cena, porque já está com a cabeça a prêmio, Nakoula Bacelé Nakoula, que com verbas e recursos arrecadados de extremistas anti-muçulmanos, fez aí esse filme denegrindo o profeta e ocorreram uma onda de protestos mundo afora. Então o filme é um rebuliço, aí toda essa história, manifestações. Não é a primeira vez que isso cai em prova. Até porque em 2008 você teve uma série de charges denegrindo o profeta Maomé publicada em jornais da Dinamarca e o tema foi abordado em prova. E aí você tem esses temas de tempos em tempos, a questão racista, xenófoba, aquela aversão ao outro que historicamente marca muitas regiões. Você pega o caso da Europa, onde há um movimento anti-islâmico consolidado, até pela grande presença de população que migrou do norte da África ou da Ásia. Então você tem as tensões cotidianas, você tem no Oriente Médio, em alguns países mais extremados nessa questão, também uma visão anti-ocidental. Então tudo isso contribui para esse caldeirão de encrencas. E no meio de tudo isso, claro, a Primavera Árabe sacudindo o norte da África e o Oriente Médio. Então veja que o avaliador, ao olhar todo esse monte de temas, se diverte com tudo isso, entre aspas, o que vou perguntar para o candidato, que relações vou fazer sobre o tema. E esse é um assunto interessante também para você observar, porque aí você já emenda essa questão, quando a gente trata desse tema, com o atentado em Benghazi. Então, a morte do embaixador americano, Christopher Stevens. Veja a data lá, 11 de setembro, não é à toa. Você fica de olho, olha, por exemplo, para 2011 e faz essa referência para o tema, quando nós já tivemos uma questão sobre a Al-Qaeda, a CESP-UNB fazendo isso em prova. Em outras provas também, outras organizadoras trataram do tema. Então, vou pedir para você ficar de olho. Aproveita, me acompanha aqui no slide. Nesse sentido, o que eu quero que você preste atenção aí? Primeiro, o atentado não foi em Trípoli, na capital, foi em Benghazi, é uma das cidades mais importantes da Líbia depois da capital, porque é um centro petrolífero, então a questão do petróleo é tema para você lembrar também. A Líbia é um grande produtor de petróleo e gás, fornece para a Europa, então é uma área de muito interesse, vale recordar. Claro que tudo isso está no contexto das revoltas que começaram no final de 2010 na Tunísia, atingiram o Egito e a Líbia. Aí você lembra que a Líbia tinha o ditador que mais tempo estava de plantão ali na região, Muammar Gaddafi, que assumiu em 69, isso mesmo, ficou no poder até 2011, depois foi morto, com apoio de forças internacionais, seu governo foi desmontado, ele acabou sendo assassinado por rebeldes, o país viveu um momento de transição nesse período, e coincidentemente esses protestos contra o filme, que eu te mostrei agora há pouco, geraram as questões que possibilitaram essas manifestações. Então, dá para encadear? Deve encadear. As perguntas, e quando o tema foi abordado, caminhou um pouco por aí mesmo. O fato. Agora, você vai olhar para trás e dizer assim, poxa vida, o tema do 11 de setembro, ele se mantém frequente. Sim, mantém frequente, não tem jeito. Até porque a Al-Qaeda voltou a fazer ações em 2012, em outras áreas, no começo de 2013, você sabe disso. Você viu ações do grupo ou de facções que atuaram, por exemplo, na Argélia, no Mali. Então, aquele mapa da África, o norte da África, você vai ter que dar uma olhada mesmo. É a linha de geografia. Vai para o mapa e olha, porque está todo mundo perto um do outro ali.
Então é interessante observar essas questões, porque aí o avaliador pode brincar com você sobre o tema pelo viés realmente geográfico. Nós já tivemos exemplos disso, algumas organizadoras trilharam esse caminho, a gente sabe disso. Então só tomar um pouquinho de cuidado nesse sentido e lembrar, o 11 de setembro remete a você as encrencas do grupo terrorista Al-Qaeda. Para os americanos é sempre interessante observar que o atentado não teria necessariamente uma relação única com as manifestações, por causa do filme. O governo líbio foi claro, olha, esse filme aí, vinculado na internet, despertou a revolta e o povo matou o embaixador, fez atentado por causa disso. Tá, os americanos, não, tem cara de que o Partidários da Lei Islâmica, grupo ligado ao Al-Qaeda, estaria por trás, para marcar a data, etc. Então são visões. Agora, o que prevalece em prova? Prevalece em prova essa visão oficial, ou seja, os manifestantes, em protesto pelo filme, atacaram a representação americana em Benghazi e mataram o embaixador. É isso. Então, essa é a ideia para você. Esta versão é sempre naquela linha, com cuidado em prova. Vou fazer um paralelo com você. Nós tivemos uma questão inspirada no filme Guerra ao Terror. Um filme um pouco mais antigo, você vai recordar, da diretora americana Catherine Bigelow, que falava justamente do Iraque. Aí o que aconteceu? Na hora de fazer a pergunta, a VUNESP quis saber o seguinte, qual foi o motivo da invasão americana no Iraque? Mas não era o eu ou o seu motivo, era o motivo oficial. O que os americanos alegaram para invadir o Iraque? Faço o mesmo raciocínio aqui. Qual é a alegação dos americanos? Então depende sempre do tipo de pergunta que a organizadora faz. Você sabe melhor do que eu que no Iraque não tinha armas de destruição, não tinha nada daquilo que os americanos falaram. Mas oficialmente aquele era o motivo. Então o cuidado é este. O motivo aí para o tio Sam é esse. Tá? Destacado para você no slide. Olha, é uma retaliação, eles quiseram aí nos ofender por causa do 11 de setembro. E os líbios disseram, não, o problema é o filme que vocês fizeram aí. Não, mas o governo americano não fez filme nenhum. Eu sei, mas o fato do diretor estar radicado nos Estados Unidos acirrou os ânimos. Essa é a ideia, vale observar. Muito bem, professor, que mais? Deixando essa turma toda, você vem aqui para o Brasil para a gente falar de um assunto bem curtinho, os 20 anos do impeachment do presidente Collor, mas é só porque tivemos um impeachment no Paraguai. Se não tem impeachment no Paraguai, nem anda bola para esse assunto. Você lembra que em junho de 2012, o parlamento paraguaio destituiu o presidente Fernando Lugo. Aí, se falou de impeachment lá, lembrou-se do impeachment aqui. Por causa dos 20 anos, aí tivemos uma série de eventos, jornais publicaram reportagens falando do governo Collor, até porque o presidente Collor, atualmente, né, é senador por Alagoas, então está lá no parlamento, então, tem essas histórias aí relacionadas à figura, mas é bem curto, quer dizer, aquele tema que fica datado e que vai perdendo fôlego à medida que você avança, né, mas é importante lembrar que como as eleições no Paraguai ocorrem em abril de 2013, é sempre interessante visualizar como esse tema pode ser resgatado, fazer aqueles paralelos que às vezes algumas organizadoras fazem, gostam muito dessas relações ou inter-relações, então só por isso que nós estamos falando aqui do impeachment do presidente Collor. Então aquele cuidado, né, com o tema vale observar. Rápido, curto e grosso, tá bom? Não tem muito a explorar nesse tema. Agora o outro assunto é diferente. Esse aqui rendeu bastante, o tal do julgamento do mensalão. O mensalão é um tema extenso na agenda, ele vem do segundo semestre de 2012, a fatura não está liquidada, vários eventos ainda permanecem nos noticiários, a finalização do julgamento, né, em função dos recursos, ainda não se deu, então você tem que ficar de olho o que vai acontecer. Até porque as condenações dos mensaleiros, os recursos possíveis, podem gerar alguns eventos ainda na imprensa. E é por isso, talvez, que as organizadoras estão maneirando no assunto. Elas estão abordando o tema? Não, elas estão com um certo olhar, assim, ó, deixa eu ver se o assunto termina para a gente discutir esse negócio. Vale observar, importantes provas no começo de 2013 simplesmente ignoraram o tema. Por quê? Justamente pela incerteza que ainda rodeia o assunto. Não, mas não foram condenados? Foram condenados, mas o olhar é, qual é o desfecho dessa história? Há questionamentos. Então, o olhar é assim, bom, quem no núcleo político do governo, Lula, foi condenado, que eu preciso ficar de olho. Então começa, as cronologias, você vem de João Paulo Cunha, por exemplo, em agosto, vai para setembro, onde você tem Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto,
Então são esses personagens, né? O Roberto Jefferson, por ter denunciado o esquema, ganhou destaque, são alguns olhares. Valdemar Costa Neto, porque ameaçou ir para o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, alegando que seu direito de defesa foi cerceado. Então esse zum, zum, zum cai em prova? O zum, zum, zum não cai, mas veja, quando eu digo para você assim, olha, o tal do Valdemar vai para o Tribunal Penal Internacional. Então eu sou avaliador, falo assim, eu vou fazer uma pergunta sobre o Tribunal Penal, o que é isso aí? A Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Vou fazer uma pergunta sobre esse tal de OEA. Então pode chamar a atenção. Vale sempre recordar, gosto de citar prova para você, o que tivemos no Superior Tribunal Militar em 2011. O que fez a CSUNB? A Corte Interamericana dos Direitos Humanos tinha julgado em dezembro de 2010 uma questão sobre a guerrilha do Araguaia, e dado lá uma cacetada no governo brasileiro. O que a CESP fez? Trouxe o tema para a prova. Falou da Corte Interamericana. Já a VUNESP preferiu fazer uma questão mais histórica. Vamos falar da guerrilha do Araguaia. Então são esses cuidados que você tem que observar. Então eu posso tratar dos temas desta maneira. Portanto, a nossa preocupação é só lembrar quem foram os condenados de setembro para você, outubro, aquelas figuras mais importantes, e você dá aquela olhadinha sobre o assunto, ok? Para reforçar esse tema, e é interessante você perceber, quero só dar uma complementada, vem comigo aqui no slide. Nesse sentido, você vai observar que tem vários partidos que tiveram condenações. É claro que a gente se preocupou com o Marcos Valério, o chefão do esquema, o braço financeiro do esquema, né? Mas você tem o núcleo político, que são personagens que foram lembrados. É nesse sentido que a gente trata do assunto com você. Além disso, é óbvio, é o que eu disse, o tema tem fôlego enquanto a imprensa vai dando um olhar sobre ele. Na hora que você tiver o desfecho, ele vai perder, claro, espaço. E depende muito do tipo de organizadora. Tem organizadora que não gosta dessas questões políticas, internas, não dá muita bola, prefere outros enfoques. Mas é importante reforçar porque o tema realmente foi um grande tema de 2012, principalmente segundo semestre, vale recordar, e continua por aí um monte de encrenca, né? Vale lembrar. Mudando um pouco o foco, a gente vem para as questões econômicas. O governo anunciou a redução de energia em setembro. Você sabe que na hora de votar a medida provisória 579, o Congresso transformou esse negócio de 16,28 em 20%. Então, 20% a redução do preço de energia. Só que quando a presidente fez o anúncio, ela falou, olha, vai variar entre 16 e 28. Agora, esse tema não é a redução em si, é todo o impacto que ele vai gerar no contexto de questões, por exemplo. Vamos imaginar que você esteja olhando o jornal e fala, poxa vida, desse assunto, cair preço de energia, isso aí eu acho um tema muito simples. Sim, mas veja, você tem questões históricas, o maior prejuízo da história da Eletrobras, porque com a redução, o caixa da empresa ficou menor, entrou menos dinheiro, então a manchete da empresa foi, Eletrobras tem o maior prejuízo da sua história. Pronto, já estou discutindo um tema por aí. Ou toda aquela discussão de infraestrutura para fazer o país crescer. Os pacotinhos, pacotões, lembra? Agosto, setembro, outubro, teve sempre alguma novidade do governo. Ora, o setor elétrico, ora o setor de transportes, a questão de infraestrutura, portos, aeroportos. Então, se você pegar de agosto até dezembro, vários temas transitaram. Dá para fazer em bloco? Pergunta? Dá. Por exemplo, o Unesp fez. A própria FCC tratou do tema dessa forma também, as questões estruturais. Então, aqueles investimentos para fazer o país crescer. Aí fala de PIB, coisas do gênero. Então, é para recordar, entra naquele conjunto de medidas anticrise do governo Dilma para enfrentar, vamos dizer assim, a derrocada, entre aspas, vamos dizer assim, né? Dos números da economia brasileira que assustaram tanto o governo. Poxa, PIBinho não cresceu, o que a gente pode fazer? Agora não esqueça, agora tem um outro olhar muito interessante, que a Cisgran Rio lançou o sinal lá no começo do ano, quando fez as provas da Caixa Econômica, falou assim, olha, tem um tema que muitos economistas estão discutindo, desindustrialização. Então essa conversaiada toda é, o setor industrial está perdendo peso, essa é a ideia. Então nós temos que olhar esse tema. E foi uma prova perdida lá no começo de 2012, março, a Cisgran Rio fez essa questão para a Caixa. Só que, meu amigo, um ano depois, o que você encontrou na Defensoria Pública? A FCC tratou do mesmo tema, desindustrialização. Porque é um tema da moda, está todo mundo tentando entender, porque o governo faz, o setor industrial não vai.
Não vai porque ele está perdendo peso, essa é uma questão. A participação no PIB está muito clara. Hoje ele tem uma participação muito menor do que tinha no passado. Você sabe que uma parte do PIB brasileiro, 2/3, um pouco mais, composto pelo setor terciário. Né? Lembra do setor de serviços? A indústria é o segundo mais importante do PIB. Agora, ele tem um impacto político, o governo reduz o IPI, chama as empresas para conversar, oferece pacotes de estímulo, porque sabe que isso tem um impacto na economia. E essa discussão sobre desindustrialização, muito forte, trazida por vários economistas no decorrer aí dos últimos anos, foi incorporada em provas, que não é um tema tanto de atualidade, até uma questão de conhecimentos gerais. Ele é mais abrangente, então vale a pena ficar de olho, ok? Além desse assunto, é claro, tem aquelas questões factuais. Você que viu, por exemplo, a prova do Banco do Brasil de 2013, encontrou lá a Fundação Carlos Chagas perguntando para você que banco foi liquidado, né, pelo Banco Central. Tá aí para você lembrar, ó, Cruzeiro do Sul, Prosper, tem intervenção no BVA. Fazia tempo que você não ouvia isso. O Banco Central, você lembra dele por causa da taxa Selic, né, o Comitê de Política Monetária, você que estuda Banco do Brasil, você sabe como é importante esse negócio. Mas como para o Banco do Brasil tem atualidades econômicas e financeiras, na verdade atualidades do mercado financeiro, a organizadora foi ali, eu quero saber qual é o banco. Então um tema interessante para você observar, fica como referência esse assunto também, ok? Mas é aquela coisa quadradinha. Quem o BC liquidou em 2012? Essa é a ideia. Então é óbvio que fica mais específico. E eu faço essa amarração com você para um tema também que não está resolvido, o famoso Código Florestal. Como não está resolvido? O rolo é igual ao do petróleo, dos royalties do petróleo. A encrenca é a mesma. Vota, aprova, muda, veta, quer dizer, fica essa coisa maluca aí que você tenta entender. Agora, o que essencialmente a gente tem que lembrar desse assunto? Veja, o Código Florestal foi aprovado e sancionado com vetos em maio de 2012. O governo atacou um ponto central que interessava muito, né, aos ruralistas, a bancada ruralista. É a tal, né, do reflorestamento e das áreas, né, vamos dizer assim, de preservação permanentes, que não deveriam ser utilizadas economicamente. Eles mudaram o código, mexeram nessa questão das APPs e o governo veio pelo outro lado. Então criou-se um impasse. Então, a presidente, como você viu em maio, faz o veto e reorganiza essa questão. Aí o que os parlamentares fazem em setembro? E você vê aí comigo. Discutiram, fizeram, mudaram. E aí, de novo, um substitutivo que recompõe essa discussão. Perdoa os desmatadores, libera o uso econômico das áreas de preservação permanente. Lembra a polêmica da margem do rio? Pode plantar, não pode plantar, pode pôr pasto lá, o que faz? Então, essa é a discussão central. E aí, quando em setembro eles aprovam esse substitutivo, recompondo o que interessava, a presidente Dilma fez o quê? Vetou de novo. Então você tem essa polêmica aqui. Agora, fica nesse slide comigo. Qual é o ponto central? A área de preservação permanente. Essa é a discussão. Eles querem o uso econômico e o governo não quer. Se é de preservação, não deve usar. Essa é a polêmica. A presidente vetou, é isso que interessa. Agora tem que ver como o Congresso vai tratar essa questão, se vai derrubar veto. Então o tema continua por aí. Eu sei que a questão do petróleo é mais importante que essa, mas numa questão de meio ambiente o tema ainda tem fôlego para a gente conversar. Ok? Muitos assuntos, né, professor? Sim. E para a gente terminar, vale sempre recordar, questão cultural, já está aqui o desfecho. Você sabe que no começo de 2013 o filme não foi selecionado para o Oscar, mas é o que o Brasil escolheu. O Ministério da Cultura indicou o filme do Selton Mello, chamado O Palhaço, para o Oscar 2013. Ele não foi selecionado, já está aqui para você lembrar, mas ficou com uma referência. Todo ano aquela expectativa, como o Brasil não tem o Oscar de melhor filme estrangeiro, tentamos mais uma vez, não fomos selecionados. Eu sei que tem outros filmes importantes que chegaram no período sendo lançados. A gente vai dar uma olhadinha neles quando tratar dos outros meses, mas a ideia central é pensar a referência proposta aqui para você com o nosso amigo Selton Mello, a historinha do filme, você vai recordar a vida dele com o Paulo José, eles formavam uma dupla, né, e aí depois o nosso amigo aí resolve percorrer o mundo afora, e essa questão é o grande tema do filme do Selton Mello, escolhido para concorrer, não selecionado, você sabe disso, fica como referência. Tá bom aí, professor? Tá bom, né? Para a gente dar aquela concluída, deixa eu dar uma olhada com você aqui numa questão, a questão mais antigona do Estudo das Cidades, sobre
o mensalão. Então você tem o texto falando da entrevista da revista Época sobre o mensalão, né? E aí a organizadora faz algumas perguntas sobre o evento em si. Veja, o mensalão é o nome do principal escândalo que atingiu o governo do ex-presidente Lula durante seu primeiro mandato? Sim, 2005. A crise começou com uma entrevista em junho de 2005 que Roberto Jefferson, que na ocasião era senador, não, ele não era senador, ele era deputado federal, disse para o jornal Folha de São Paulo que o mensalão existia. Envolvia o Partido dos Trabalhadores PT, Partido Progressista, que hoje se fundiu com o PRON e virou PR. Não, senhor, não era o PP, Partido Progressista, era o Partido Liberal, o PL. Então tem um erro de sigla aí, né? Vale sempre lembrar. Então tem dois errinhos na frase 2 aí, como você viu. 3. O esquema do mensalão consistia em pagamento de propina a parlamentares para votar a favor dos projetos do governo do então presidente Lula. Está aí para você, a informação está correta também, vale observar. Então as afirmativas 1 e 3 estão corretas, a afirmativa 2 tem aquele erro do deputado e do Partido Liberal, fica como referência para você. Tá bom? Chega por enquanto. Bons estudos, obrigado a todos, até a próxima.